Você já viu um carro ou moto da Honda? Acredito que sim, né? A Honda está avaliada a 46 bilhões de dólares e tem mais de 200 mil funcionários no mundo inteiro. Ela nasceu depois da Ford e da Toyota e conquistou seu espaço no mercado automotivo e ampliou a sua atuação em outros ramos. Mas tudo isso não foi simples. O fundador dessa mega companhia veio lá de uma família pobre que morava numa pequena província no Japão. Ele nem terminou com o ensino médio, porém tinha uma paixão e uma grande visão pela indústria automotiva. Com muito esforço, ousadia e garra, conseguiu cumprir a sua missão profissional e deixou um legado. Mas, como um jovem que saiu da pobreza conseguiu tudo isso na prática? O que permitiu a Honda ser hoje uma das melhores marcas do mundo? São as duas grandes perguntas que vamos responder ao longo desse documentário. Até o final, você vai entender tudo. O pai de Soichiro era um ferreiro local e consertava bicicletas como atividade secundária, enquanto sua mãe era uma tecelã talentosa. Criado em situações econômicas difíceis, Soichiro perdeu 5 de seus irmãos durante sua infância, devido a problemas de saúde. Quando Soichiro tinha 8 anos, ele ouviu um estranho estrondo enquanto seguia sua rotina normal na vizinhança. Seguindo o som, ele se deparou com um Ford Model T, uma máquina que cativou sua mente jovem. Essa experiência deixou uma marca duradoura nele e despertou sua fascinação por máquinas e motores. Soichiro não gostava de escola e várias vezes, em vez de estar em aula, estava ajudando seu pai no negócio de conserto de bicicletas. Seu desinteresse afetou suas notas, levando-o a falsificar o carimbo de sua família nos boletins escolares. No entanto, ele eventualmente foi pego e enfrentou punição do seu pai. Uma incrível oportunidade de emprego surgiu na Artishokai, uma empresa de serviços automotivos na capital do Japão, Tóquio. Com apenas 15 anos, Soichiro decidiu enviar uma carta pedindo um emprego para trabalhar lá. Felizmente, recebeu uma resposta positiva. Ao chegar em Tóquio, ele ficou impressionado com a vida agitada da cidade, mas depois ele ficou desapontado ao descobrir que o trabalho dele seria de ser responsável por cuidar do filho do dono na Artishokai. Apesar da sua insatisfação e da vontade de voltar para casa, ele permaneceu lá, em Tóquio, devido ao seu desejo de evitar voltar para casa como um fracassado. Por causa do crescimento da demanda na empresa, o patrão finalmente contratou Soichiro na empresa. Embora ele tenha começado fazendo tarefas domésticas, ele foi subindo gradualmente até se tornar um mecânico de confiança na empresa. Seu talento e dedicação acabaram chamando a atenção do proprietário, que decidiu colocar o pequeno sob sua proteção e ensiná-lo não apenas em reparos mecânicos, mas também no lado comercial da empresa. Embora o trabalho de reparo da empresa incluísse automóveis e bicicletas, os carros não eram tão populares como são hoje. Os automóveis eram apenas um luxo que apenas as pessoas da classe alta podiam pagar. E a maioria dos automóveis da época era de fabricação estrangeira. Por meio do seu trabalho, Soichiro rapidamente se familiarizou com uma grande variedade de automóveis, incluindo várias motocicletas e até carros da Mercedes-Benz. Ele não se descobriu apenas como um mecânico apaixonado e perseverante, mas também se tornou um piloto de corridas. Em 1924, ele ganhou o campeonato do Japão. Nessa época, Soichiro tinha apenas 18 anos de idade. Nessa atividade, ele também alcançou
uma performance notável. Estabeleceu uma marca quando conseguiu que o seu carro atingisse a velocidade de 120 km por hora. Esta marca se manteve em vigor durante 20 anos no Japão. Infelizmente, depois de um terrível acidente, ele parou com as corridas. Quando Soichiro Honda tinha 21 anos, voltou para sua cidade natal e a empresa que ele trabalhava no mesmo período abriu uma filial nessa cidade e colocou ele como responsável lá. Pensando sempre em como melhorar o anel de pistão, que é basicamente uma peça automotiva, no ano seguinte ele montou a sua primeira fábrica, Tokai Seiki Heavy Industry. Ele começou a produzir pistões dia após dia, mas suas criações ainda eram defeituosas e nem de longe a qualidade que precisavam ser. A Toyota contatou Soichiro para atuar como fornecedor e dos pistões que ele apresentou, apenas 3 passaram no padrão da Toyota. Foi uma enorme decepção para Soichiro, mas ele não desistiu. Ele passou os anos seguintes viajando pelo Japão, visitando empresas siderúrgicas e universidades para aprimorar seus conhecimentos sobre a fabricação de anéis de pistão. Depois de ganhar confiança em seu conhecimento e experiência, Soichiro tentou novamente. E o resultado foi incrível. Seus novos pistões não apenas passaram pelo controle de qualidade, mas também começaram a chegar pedidos do país inteiro. Tanto que a empresa chegou a empregar cerca de 2.000 pessoas só para atender os pedidos. Esta atividade foi o que lhe permitiu sobreviver por muitos anos. As coisas estavam começando a ficar ótimas para Soichiro e sua empresa, até que o Japão entrou na Guerra do Pacífico em 1941. E sua empresa foi colocada sob o comando e controle direto do Ministério de Munições no ano seguinte. A Toyota comprou 45% do capital da empresa e Soichiro foi rebaixado de presidente para o cargo de diretor administrativo sênior. As coisas foram de mal ao pior, pois muitos funcionários do sexo masculino começaram a pedir demissão ao serem convocados para o serviço militar. E sua empresa começou a ter muitas dificuldades. Soichiro fez tudo o que pôde para manter sua empresa funcionando, mas não estava pronto para o que ainda estava por vir. Em 1944, as sirenes de ataque aéreo começaram a se intensificar no Japão e ficou muito óbvio que o país caminhava para a derrota na guerra. A cidade que ele morava, Hamamatsu, estava em grande perigo e a empresa de Soichiro foi atingida por uma explosão direta de bomba, destruindo a fábrica. A empresa sofreria um segundo infortúnio em janeiro de 1945, quando um terremoto abalou a região toda. O Japão acabou se rendendo em agosto de 1945, mas nessa época, Soichiro já havia quase perdido tudo. Após a guerra, Soichiro decidiu vender o que restava da sua empresa para a Toyota por uma quantia de 450 mil ienes, o que valia a $3.000 na época, e disse publicamente a todos que tiraria uma folga para descobrir o que o futuro reservaria, já que o Japão estava em ruína. Um ano depois da guerra, o país passou por uma crise econômica que ameaçou a vida dos seus cidadãos. Faltou comida, roupas e abrigo. Soichiro não conseguiu nem encontrar gasolina suficiente para dirigir seu carro até o mercado e comprar comida para sua família. Um dia, ele encontrou um gerador motor que foi usado durante a guerra para ligar um rádio sem fio. Ficou fascinado com o motor e depois de descobrir como funcionava, uma ideia brilhante surgiu. Ele se perguntou o que aconteceria se eu anexasse esse motor para uma bicicleta. Isso era comum na Europa e alguns outros países, e isso até começou a chegar no Japão. Ele sabia que o país estava em necessidade desesperada de transporte barato, e assim, em 1946, Soichiro usou seu antigo armazém para estabelecer a Honda Instituto de Pesquisas Técnicas.
só com o propósito único de descobrir uma maneira de fazer motos. E uma equipe de 12 homens seguiram com sua ideia e conseguiu montar com sucesso uma moto usando alguns motores que ele encontrou, junto com outras peças de reposição. Estas novas bicicletas tornaram-se um sucesso e as ordens começaram a chegar de diferentes partes do país. Logo, Soichiro estava ficando sem motores usados, então ele decidiu projetar e desenvolver um motor original. Em 1947, ele terminou o motor Taipei e, pela primeira vez, o nome Honda foi gravado numa máquina. Em 1948, Soichiro fundou a Honda Motor Company com o objetivo inicial de construir motocicletas. O único problema foi que ele precisava de mais dinheiro para expandir sua produção. Então, ele escreveu uma carta a todos os donos das 18.000 lojas de bicicletas, dizendo a eles que ele tinha pensado numa solução para ajudar o Japão a se mover novamente. Nas 18.000 lojas que escreveu, recebeu respostas positivas de 3.000 delas, e elas lhe forneceram o dinheiro que ele precisava para girar o projeto. Um ano depois, a empresa produziu sua primeira motocicleta, o modelo D. Mesmo que esse modelo era uma grande conquista para a Honda, mas era muito grande e pesado. E por causa disso, as pessoas que compraram a moto não ficaram tão satisfeitas. Então, Soichiro cancelou a fabricação dessa moto e iniciou a fabricação de um outro modelo que fosse menor. Após 3 anos de experiência e erro, ele conseguiu construir outra motocicleta e batizou-a de Super Filhote. O Super Filhote foi um sucesso instantâneo. Fez tanto sucesso que ganhou o prêmio do Imperador. Honda também entrou em acordo com o investidor Takio Fujisawa, que forneceu o capital que ele precisava também, como estratégias financeiras e de marketing. Essa parceria se tornou a base em que a Honda Motor Company foi construído sobre. O Super Filhote fez sucesso nos Estados Unidos em 1958, com um preço de $295, e graças a marketing e engenharia da empresa, logo conquistou o prêmio Harley-Davidson. A esse nível de sucesso, a companhia quis se expandir mais e decidiu participar nas competições de corrida no mundo. Corrida na época era mais do que um esporte, era a maior plataforma para essas empresas de mostrar seus carros e motos para o resto do mundo. Então, ele viajou no mundo todo para ver as corridas, estudando e examinando todas as motocicletas dos seus concorrentes. Ao longo da sua carreira, sempre que uma estratégia foi definida por um dos seus concorrentes, Honda levaria esta informação em casa e se esforçar para ultrapassá-lo. Foi esta atitude que levou as motocicletas Honda de um terrível e final decepcionante na sua primeira corrida internacional em 1954 para o prêmio do maior fabricante em 1959. E 2 anos depois, a Honda conquistou esse mesmo título. A marca ganhou muita fama com esses prêmios. Na década de 1960, a Honda havia se tornado a maior empresa de motocicletas do mundo após o lançamento da Honda Dream. Eles produziram um total de 10 milhões de motocicletas em 1968. No entanto, tornando-se a maior empresa de motocicletas. Mas não foi o suficiente para Soichiro. Ele havia outro grande sonho que ele estava perseguindo desde os 8 anos de idade, e foi nada menos que entrar na indústria de carro. Perseguindo seus sonhos de infância, quando Soichiro anunciou que entraria no mercado automobilístico, muitas pessoas alertaram de que era muito arriscado para a empresa e que ela estava melhor apenas fazendo motocicletas nessa época. O Japão tinha Nissan, Toyota e algumas outras empresas que estavam competindo nesse mercado difícil. Até as autoridades japonesas
tentaram convencer Soichiro que o país não precisava outro fabricante de automóveis. Mas Soichiro não ouviu seus argumentos. Honda estreou seu primeiro automóvel em 1963 com o lançamento do T360 Mini Truck. Infelizmente, o mini caminhão não fez muito sucesso e logo foi seguido com o primeiro carro esportivo da empresa, o S500. Este S500 era um roadster de 2 portas, com um câmbio de 4 marchas de transmissão, capaz de atingir 128 km/h. Na época, era muito. Era um carro menor e era suave e fácil de dirigir. Mas, infelizmente, apenas 1.300 carros deste modelo foram construídos, tornando esse modelo como um dos modelos mais raros da Honda até hoje. Da mesma maneira que Soichiro fez com suas motocicletas Honda, ele trouxe seus carros no mundo das corridas. A Honda EIA 271 fez sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica de 1964. Demorou apenas um ano para a Honda alcançar o primeiro lugar no Grande Prêmio do México de 1965 com seu novo sucessor, o EIA 272. Mas apesar de seu sucesso inicial na pista de corrida, Honda não estava nem perto batendo seus concorrentes na indústria de carro. Então eles fizeram uma pausa nas corridas e voltaram a atenção para a construção de um dos carros de maior sucesso no mercado automobilístico, a Honda Civic. Honda estreou seu novo modelo em 1972 e nos anos seguintes tornou-se um dos carros mais populares do mundo. Uma das razões do seu sucesso, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, foi devido à crise do petróleo nos anos 1970. Durante este período, a escassez de combustível era espalhada no mundo inteiro. E para enfrentar essa situação, foi desenvolvido um novo método para gerenciamento de combustível, chamado o composto da combustão controlada por vórtice. Isso permitiu que as pessoas viajassem mais longe com seu carro, sem queimar muito combustível. A Honda Civic também resolveu o problema da poluição causada por gases de escape, adicionando um catalisador conversor para seus veículos, algo que outras grandes montadoras não consideraram tanto na época. E assim, aquele carro da Honda foi rapidamente popular no mercado de automóvel. Mas, pela crítica, isso não foi um enorme sucesso e justificou que os americanos compraram unicamente pela necessidade, pois tinha a crise de combustível, não por gostar muito desse tipo de carro. Mas com o lançamento da Honda Accord, a empresa mudou o jogo e calou a boca de muitos. Inicialmente, a Honda Accord estreou como um hatchback compacto, mas posteriormente expandido para o estilo sedã. Para quem não conhece, a diferença entre modelo hatchback e modelo sedã na indústria automotiva é: os hatchbacks são populares por sua praticidade, facilidade de estacionamento e eficiência de combustível. Eles também são frequentemente mais acessíveis em termos de preço. Os sedãs tendem a ser associados a um estilo mais sofisticado e oferecem um conforto de condução e estabilidade aprimorados. Este novo modelo continha o mesmo recurso de economia de combustível como o Civic, mas com um tamanho moderado melhor. E graças ao seu espaço interior mais amplo e confortável, a Honda Accord mais tarde tornou-se um dos sedãs mais vendidos na história. No início dos anos 80, a Honda Motor Company foi o terceiro maior fabricante de automóveis do Japão e no final da década foi a terceira maior montadora do planeta. Soichiro Honda se aposentou da empresa em 1973
e depois morreu no dia 5 de agosto de 1991. Se inscreva no canal para você fazer parte da nossa comunidade de empreendedores de elite, pois aqui trazemos os melhores documentários sobre negócios e empreendedorismo.